Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui no canal Insight de Direito. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Patrícia Conde, eu sou advogada, professora de Direito, mãe de uma bebezinha pequena, esposa, mulher, filha e todos os papéis que a gente desempenha. Aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre aquele que eu considero um dos 3 pilares para uma advocacia mais eficiente, uma advocacia próspera, sem sacrificar as outras áreas da sua vida. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo, roda a vinheta. Bom, como mãe, como advogada, professora, mãe de bebê, esposa e uma série de outras funções que tantas mulheres e tantos homens desempenham ao mesmo tempo na vida, a gente precisa sim que a nossa advocacia seja mais produtiva, seja mais eficiente. E eu venho aprendendo isso ao longo dos anos, especialmente depois que a minha filha nasceu, durante a gestação e depois que ela nasceu. Então o objetivo desse vídeo, de vários vídeos aqui do canal, é trazer para vocês algumas dicas sobre como deixar a sua advocacia um pouco mais produtiva. Alguns vídeos eles vão ser um pouco mais teóricos para a gente refletir sobre algumas coisas da nossa vida. Outros vão ser mais práticos, com ferramentas e com técnicas propriamente ditas que eu utilizo nesse sentido. Então, continua me acompanhando. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda semana tem um vídeo novo para ajudar a sua advocacia a ser mais leve, mais produtiva, mais eficiente. E os 3 pilares que eu considero que são muito importantes para que a nossa advocacia seja mais eficiente são foco, estratégia e organização. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro pilar, que é o pilar do foco. Sobre estar com a atenção 100% voltada àquilo que você está fazendo naquele momento, e aqui eu não me refiro só no aspecto profissional. Então a gente fala muito sobre foco, a gente estuda foco, a gente sabe que foco é importante para quê? Quando a gente vai estudar, que foco é importante quando a gente está trabalhando, que foco é importante quando a gente está em uma reunião importante. De fato, ele é importante para todas essas coisas, mas o foco ele é importante para todas as áreas da nossa vida e não só para os aspectos profissionais. O foco também é importante quando a gente está com os nossos filhos, o foco também é importante quando estamos com o nosso marido, o foco também é importante naquele momento que a gente tira para cuidar de nós mesmos. É sobre estar 100% presente naquilo que é feito, e isso é importante para que a engrenagem das áreas da nossa vida funcione bem. A nossa vida, gente, ela não é composta por várias caixinhas separadas que você pode ali fechar uma e abrir outra, né? Profissão, casamento, filhos, vida espiritual, saúde emocional, que você tá lá com aquelas caixinhas e se uma coisa não tá muito bem em uma dessas áreas, você simplesmente fecha a caixinha, coloca do lado e vai viver plenamente as outras. Não, a nossa vida ela é como se fosse uma engrenagem, que cada uma dessas áreas, que cada um dos papéis que a gente desempenha, eles precisam se encaixar de uma forma positiva para que ela flua de uma maneira leve, de uma maneira agradável e a gente tenha prazer naquilo que a gente está fazendo, seja no nosso trabalho, seja estando com outras pessoas. Então não adianta a gente falar sobre o foco só no aspecto profissional, sobre foco só na advocacia. É claro que nós vamos ter vídeos aqui falando sobre isso, sobre técnicas de foco ali enquanto você está fazendo um prazo processual, enquanto você está fazendo um processo, enquanto você está atendendo um cliente, enfim. Mas aqui eu quero trazer uma perspectiva um pouco mais ampla do foco, porque eu vivenciei isso na pele, né? Eu quase tive um burnout há alguns anos atrás e parte disso era porque eu não conseguia desligar do trabalho. Ou seja, eu tinha um hiperfoco naquilo que era relacionado ao trabalho, naquilo que era estudo, naquilo que era do aspecto profissional, mas eu tinha 0 foco nas outras áreas da minha vida. Isso acontecia como na prática? Se eu ia, por exemplo, no almoço de família, eu ficava o tempo todo pensando nas coisas de trabalho ou de estudo que eu tinha que fazer quando eu chegasse. E eu ficava olhando, pensando, nossa, isso vai me sobrar tantas horas para fazer isso, não vai dar tempo de fazer isso, nossa, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Não, mas eu não vou tomar essa cerveja por causa disso. E quando as pessoas perguntavam e vinham conversar comigo, eu não conseguia conversar de outras coisas que não fossem de trabalho ou de estudo. Eu não via outras coisas que não fosse trabalho e estudo, eu não tinha nenhum hobby, eu não tinha nenhuma outra coisa, eu só focava no trabalho e no estudo. Eu me via, por exemplo, achava que era perda de tempo descansar, me sentia culpada por descansar ou por tirar um tempo para fazer as minhas orações com mais intensidade, colocar o meu coração, né, minha parte espiritual e mental em ordem. E isso foi virando ali uma bola de neve.
Por quê? Porque por mais que eu tivesse o hiperfoco no trabalho, o fato de eu não conseguir desempenhar as minhas outras atividades, outras funções, eu não consegui relaxar, eu não consegui descansar, eu não consegui aproveitar tempo com o meu marido, com a minha família, com os meus amigos, fazia com que eu ficasse o tempo todo num estado de alerta, num estado de estresse. O que isso faz por consequência? Isso foi me deixando muito cansada e a minha produtividade foi indo lá embaixo. Então, quando eu falo de foco não só para o trabalho, mas foco para todas as áreas da sua vida, para tudo aquilo que você faz. Porque isso é importante para que você consiga manter o seu equilíbrio físico e mental e continuar produtivo no trabalho. Eu achava que se eu me divertisse, se eu tirasse um final de semana para só dormir e passar tempo com pessoas queridas, eu estava prejudicando o meu trabalho. E precisou chegar na beira de um burnout para eu entender que não, para eu começar a mudar isso e perceber que, poxa, se eu tinha um final de semana agradável, que eu realmente descansava, que eu me divertia, que eu estava com pessoas, que eu estava feliz em estar com outras pessoas, na segunda-feira eu estava muito mais animada e, por consequência, eu estava muito mais produtiva. A minha produtividade aumentou quando eu comecei a perceber que essa engrenagem precisava funcionar bem. E para essa engrenagem funcionar bem, a gente precisa de foco também nas outras áreas da nossa vida. Então, se, por exemplo, você está ali em um almoço com amigos, esteja 100% presente nesse almoço com amigos. Fale sobre outras coisas, pergunte como está a vida deles, conte sobre a sua vida. É lógico que o assunto trabalho vai acabar permeando isso, mas não fica falando só sobre trabalho. Vive aquele momento, se divirta naquele momento. Se você vai tirar um tempo para você, desliga o seu celular, esquece cliente, esquece trabalho, fica 100% focado naquilo, em você. E eu digo que hoje o celular é um grande vilão, sim. Tô parecendo aquelas velhas, né, que ficam falando, celular só atrapalha. Não, o celular ele é uma ferramenta de trabalho. E por isso, muitas vezes, ele atrapalha o nosso foco com outras coisas. Às vezes você tá lá com os seus filhos e tá aqui respondendo um cliente ou resolvendo alguma coisa para um cliente que às vezes nem é uma coisa urgente. Que é algo que esse cliente não vai morrer, né? Eu falo assim, o cliente não vai morrer de esperar meia hora para você terminar de brincar com os seus filhos. E aí, quando os seus filhos forem fazer uma outra atividade, aí você parar e responder o seu cliente. Então, tem um livro que eu gosto muito, que chama Essencialismo. E lá ele traz uma figura, né? A figura sobre a nossa energia. Ele traz que a nossa energia, o nosso esforço, ele é limitado. E se a gente coloca ele em nossa atenção, nossa energia, enfim, várias coisas ao mesmo tempo, a gente vai conseguir avançar muito pouco em cada uma delas. Agora, se a gente coloca a cada momento a nossa energia, a nossa força numa coisa só, numa direção só, a gente consegue avançar e chegar lá muito mais rápido e fazer muito mais. Isso é o foco. É claro que no livro ele traz algumas perspectivas um pouco diferentes, mas eu quero trazer essa análise para nós da nossa eficiência na advocacia. Desempenho e foco. Se você está ali, ao mesmo tempo, colocando sua energia para responder cliente, para brincar com seus filhos, para pensar no que você tem que resolver na sua casa, para ver o que você tem que fazer com o seu marido, como vai ser o seu jantar com o seu marido e a outra atividade, enfim, você não vai fazer nada bem, nada 100%. Você não vai ser produtivo. Não adianta, não vai funcionar. Como que você vai ser produtivo? Direcionando a sua energia através do foco. O poder do foco. Portanto, quando você estiver trabalhando, esteja focado no seu trabalho. Só que você só vai conseguir estar realmente focado, tranquilo, para se dedicar 100% ao seu trabalho, se você souber que você deixou a sua casa em ordem, que você deixou os seus filhos em ordem, que você deixou as outras áreas da sua vida organizadas e resolvidas. Então, para isso, quando você estiver com eles, estiver cuidando das outras esferas da sua vida, faça isso com foco. Quando você for ali fazer um exercício, faça aquilo com foco, esteja 100% no exercício, esteja prestando atenção nos seus músculos, nos seus movimentos, em como o seu corpo está vivendo aquele momento. Se você vai passar um tempo com seus filhos, deixa o celular de lado, observa cada risada, observa cada movimento. Eu tenho percebido muito isso com a minha filha, o quanto isso é precioso. Quando eu estava grávida, eu separei um monte de podcasts, um monte de audiolivros, porque eu pensava, quando eu estiver fazendo ela dormir, ou quando ela estiver mamando, eu vou ouvindo essas outras coisas e vou absorvendo conteúdo. Quando ela nasceu, eu percebi que aquele momento era tão precioso que eu falei assim,
que mané podcast audiolivro. Eu vou ficar em silêncio vendo a minha filha, conversando com a minha filha, né? Observando ali como que ela abre as mãozinhas, observando o movimento dos dedinhos, observando como que ela faz com a boquinha, olhando para o olho dela enquanto ela mama, enfim. Esse momento é precioso e não volta mais. E aí, quando eu tô com ela 100%, eu fico meio período 100% focado nela, que eu sei que eu brinquei com ela, que eu sei que eu dei todo o amor, todo o carinho, toda a atenção para ela, eu vou muito mais tranquila trabalhar, focar no trabalho depois. Então o foco, gente, ele é importante para tudo na nossa vida. Não dá pra gente focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, mesmo dentro de cada esfera da sua vida, procure encontrar aquelas coisas que vão ser o seu foco também. Um exemplo que eu costumo dar também nesse contexto é com relação a emagrecimento, por exemplo, ou coisas ligadas à saúde. É um ponto que eu preciso melhorar esse ano também, depois de uma gestação um pouquinho conturbada. Mas, às vezes as pessoas viram e falam assim, nossa, esse ano eu vou emagrecer 50 quilos, eu vou comer super certo, eu vou ter um outro esporte, vou fazer uma musculação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e no fim muda drasticamente a vida, coloca um monte de coisa e não consegue levar muito bem nada. O que a minha opinião, né, às vezes funciona, é tentar mudar uma coisa de cada vez. Primeiro foca então em ter uma alimentação mais saudável. Então, não é que não é para fazer exercício, não é que não é para tentar ter um esporte. Mas o que é o seu foco? Que se for para você vê que a sua energia não vai ser suficiente para gerir tudo aquilo, você vai deixar as outras coisas, mas aquilo não, aquilo vai ser a sua prioridade. Então o meu foco nesse momento é ter uma alimentação mais saudável. Ok, então se tiver algum dia que o seu tempo está apertado, você tem que escolher entre cozinhar alguma coisa saudável ou fazer um exercício, você sabe que você vai escolher cozinhar uma coisa saudável, fazer as suas marmitas da semana. E aí, aos poucos, aquilo vira um hábito, e aí você troca, aí sim você muda o seu foco. Não, agora o meu foco é desenvolver o hábito de fazer um determinado exercício sempre, ou um esporte. Na nossa vida é mais ou menos isso que funciona em todas as áreas, né? O que é o seu foco na sua advocacia nesse momento? Olha, hoje o meu foco é esse, amanhã eu posso estar focado em outra coisa. Hoje o meu foco é no operacional, amanhã o meu foco é no administrativo. Hoje o meu foco é em passar momentos com a minha filha. O meu foco é trazer um desenvolvimento para ela. Enfim, tudo na nossa vida, gente. Quando você for fazer algo, esteja 100% presente, tendo em mente que essa engrenagem precisa funcionar. Se uma parte dessa engrenagem não está bem, as outras vão enroscar, vão travar. Então tenha foco sim na advocacia, tenha foco sim nos seus estudos, mas também tenha foco no momento que você passa com a sua família, no tempo que você cuida de você, no tempo que você dedica para suas orações, para sua espiritualidade, no tempo que você vai dedicar também para cuidar de outros aspectos que são importantes para você. Às vezes você gosta de ler um livro, você tem um hobby. Seja focado e intencional em tudo aquilo que você faz. Esteja 100% presente. Isso, com certeza, faz toda a diferença na sua produtividade. E aí, gostou dessa dica? Já tinha pensado nesses aspectos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.